Bom, eu tô aqui com o doutor Eduardo Yabuta. Ele que é reumatologista, tem escritório em São Paulo, tem escritório na Baixada Santista. Tá há muito tempo na medicina, um grande especialista. Tudo bem? Tudo bem, Paulo. Obrigado. Obrigado você, doutor. Eu queria saber, os nossos telespectadores, porque hoje o assunto é gota. Né? A gente, cada semana, estamos falando de um assunto aqui, doutor. Queria que você explicasse para o nosso telespectador o que é gota. Pessoal, gota é uma doença reumatológica onde há um acúmulo muito grande de um cristal chamado ácido úrico. Ácido úrico é uma substância que todos nós temos, mas até uma determinada concentração, ela consegue ser diluída no sangue. A partir desta concentração, acima disso, ela se deposita nas articulações. E mais, esse cristal de ácido úrico, ele tem um formato de uma agulha de dupla ponta. Quando ela cai na articulação, provoca uma dor incrível, talvez a terceira maior dor que o ser humano pode sentir. Perde para a dor do parto e da cólica renal. Vem aqui um pouquinho mais junto de mim. Como que a pessoa sabe que ela tem essa dor? Falam que é uma dor que dá no pé também, né? Isso, 70% dos pacientes vão ter como primeiro episódio uma dor no pé, no dedão principalmente, a gente chama de hálux, chama-se podagra essa dor. E tenho certeza que quem teve nunca mais vai se esquecer, porque Dói é uma muito. dor insuportável, Paulinho, insuportável. E como que a pessoa sabe, por exemplo, ela não teve a dor no pé, como é que ela começa a perceber que tem alguma coisa de errado com ela e de repente ela pode estar com gota? Perfeito. A crise de gota geralmente ocorre como uma monoartrite, é a inflamação em uma única articulação. Evidentemente, no pé, no dedão, é mais fácil de acontecer, é mais comum. Mas isso pode ocorrer em qualquer outra articulação, ou um cotovelo, ou um joelho. Então, quando há artrite em uma única articulação, a gente deve desconfiar de gota. Ô, doutor! Fala, seu Getúlio, como vai? Tudo bem, e você? Tô bem também. Eu tenho duas perguntas. Pois não. A gota tem formato de gota? Boa pergunta. Não tem, seu Getúlio. A gota tem formato de dor muito forte e o cristal parece uma agulha. Deixa eu te perguntar outra coisa. Quem tem gota precisa fazer algum tipo de reeducação alimentar? Restringir algum tipo de alimentação? Puxa, uma pergunta muito interessante. Eu sou maravilhoso, né, com as minhas perguntas. Até hoje, a gente aprendeu, né, que a gota ela oferecia uma série de restrições alimentares. Mas o que se sabe mais atualmente é que apenas 8 a 12% do pool total, ou seja, do total de ácido úrico que o paciente tem, advém da dieta. Então, não é necessário essas dietas muito radicais, excluindo este ou aquele alimento. O que se falava anteriormente? Camarão, frutos do mar em geral, embutidos, carne vermelha. Mas a única substância que a gente sabe que está relacionada às crises de gota é a bebida alcoólica, principalmente a cerveja. Isso daí faz com que tenha mais fácil. Sim, a cerveja tem um duplo mecanismo de formação de gota. Primeiro, o álcool é um patrocinador da crise de gota. E segundo, a cerveja tem uma substância conhecida como guanosina, que também incentiva a formação da crise de gota. Vou levar pra minha sogra aí 3 barris de cerveja, então. Seu Getúlio, não fala isso. Olha, eu quero abrir o zap da população, telefone para você fazer pergunta para o doutor Eduardo Yabuta, ele que é reumatologista. Estamos falando hoje, o assunto é sobre gota, que é um assunto que tem muita gente da população que tem. Tem sim, Paulinho, e é uma doença, diferentemente da maioria das doenças reumatológicas, ela acomete pessoas mais jovens, homens mais jovens. É muito mais comum a doença de gota no homem, porque os hormônios femininos protegem as mulheres na crise enquanto elas ainda menstruam. É mais comum, então, a mulher ter gota apenas após a menopausa. E a idade do homem, mais ou menos? 30, 40 anos, é o homem jovem. Ele vai ter o primeiro episódio, e esses episódios, se não forem tratados adequadamente com a redução do ácido úrico, ou seja, se a pessoa só tratar a crise, ele vai ter crises reiteradas, novamente ter crises. O ácido úrico, falam que às vezes a pessoa come muito frutos do mar. Ou não, muito peixe, é mito isso? Foi justamente o que o seu Getúlio perguntou, né? Antigamente havia um mito muito forte em relação a restrições alimentares. O indivíduo tinha gota, saía do médico com uma listagem gigante de proibições. É mito ou é verdade? Só 8 a 12% do que você tem de ácido úrico vem da dieta. Então, assim, quando a pessoa tem gota e sabe, olha, se eu comer camarão com tal coisa, me dá gota. Então,
tenta ficar longe desse prato. Mas não fique mais tão restrito a essas dietas tão extremistas. Sim, mas também. Só se o cara comer todo dia camarão, né, seu Getúlio? Quem é rico, Nem né, dá, gosta de comer. Aí vai ter gota. Pois Todo é. dia camarão na vida? Tem como precaver com algum tipo de exame? E quem tem gota, um exemplo, tem uma duração, tô com gota hoje. Fico tanto tempo com gota ou não? E outra coisa, em cima dessa pergunta. Pois não. A pessoa, quanto tempo demora para se curar? Tá. Bom, a gota respondendo a sua pergunta, é uma doença osteometabólica, então é uma doença de microcristalina. É tão importante você fazer o tratamento da gota e o acompanhamento, assim como é de fazer de hipertensão arterial, de diabetes. É uma doença do metabolismo. O ácido úrico está elevado ou porque você produz muito ácido úrico ou porque você tem dificuldade na eliminação de ácido úrico. E esse detalhe define o tratamento. Indivíduos que são hiperprodutores, ou seja, produzem muito ácido úrico, tratam de uma forma. Indivíduos que têm uma dificuldade maior em eliminar o ácido úrico, esses indivíduos tratam a gota de outra forma. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, seu Getúlio. E você me perguntou, seu Getúlio, qual é o tempo médio de duração de uma crise? Aproximadamente 5 a 6 dias, a não ser que tenha uma intervenção médica antes. E eu garanto para você que é melhor fazer isso, porque a gota é muito dolorosa. A reumatologia, que é a sua área, agora você sabe falar da medicina toda, mas o que ela... explica um pouco sobre a reumatologia pra gente. A reumatologia é uma ciência que trata principalmente das doenças autoimunes e das articulações, as doenças degenerativas. Quando você fala em doença reumática, você tem que dividir esse grupo de doenças em dois grupos bem distintos. Ou a pessoa tem uma doença degenerativa, que é aquela doença de pessoas de mais idade, uma artrose, uma perda da cartilagem articular, ou a pessoa tem uma doença autoimune, que são as doenças onde o próprio sistema de defesa, que deveria nos proteger, resolve nos incomodar, como, por exemplo, o lúpus eritematoso sistêmico, a artrite reumatoide. Então, tudo que tiver, viu? Tudo que tiver relacionado à reumatologia, que o doutor falou agora, você pode mandar no zap da população, no telefone que aparece aí na sua tela, a sua dúvida. Fala, seu Getúlio, vamos se aproximar. Fazer uma pergunta. Eita, a chapa tá frouxa. É artrite, aquela doença que com o tempo vai entortando os dedos? Sim, seu Getúlio. Diversas doenças reumatológicas, como por exemplo a artrite reumatoide, provocam deformidades articulares. Algumas delas, as deformidades são muito prematuras, por isso que o tratamento tem que ser instituído logo de pronto. Mas então tem como evitar isso, quem tem? Essa é a função do reumatologista, é evitar a deformidade. Ainda mais nas pessoas que têm mais idade. Depende da doença, Paulo. A gota, por exemplo, acontece mais em homens jovens. A artrite reumatoide em idade mais avançada. Mas pode também dar no jovem. Evidentemente. Isso significa, então, que eu sou vovô, mas assim, eu sou uma pessoa muito interativa nas redes sociais. Então, a maioria da garotada que tá aí, então elas podem ter esses problemas de ficar fazendo movimento repetitivo no celular? Esses já são problemas mecânicos, não são problemas nem degenerativos, tampouco são problemas autoimunes. São problemas de uso muito prolongado de determinada articulação. Não tem nada a ver, então. São processos inflamatórios mais comuns, né? Um abraço, doutor. Obrigado, Paulo. Obrigado você.